Olha, eu odeio ser o portador das más notícias, mas se você foi furtado por um batedor de carteiras, a verdade é que provavelmente você deixou que eles levassem o seu dinheiro suado. Bom, chega de sinceridade brutal. Agora vamos às dicas definitivas para evitar que isso aconteça. Os golpistas podem ser bem espertos e podem usar táticas que fazem você entregar seu dinheiro de boa vontade. Antes de sair de casa, eu recomendo fortemente pesquisar sobre as técnicas de golpes mais comuns. Por exemplo, em Paris, existe um golpe muito comum envolvendo pessoas que se oferecem para ajudar turistas a comprar bilhetes de metrô. Veja como esse golpe geralmente acontece. Depois de um voo longo, você pega um trem até o centro de Paris e chega à estação de metrô, pronto para comprar os bilhetes. Quando você se aproxima da máquina de bilhetes, alguém com roupa comum pode se aproximar dizendo que pode ajudar. No entanto, essas pessoas não são moradores simpáticos, mas sim golpistas. Em vez de comprar o carnê, um bloco com 10 bilhetes de metrô como prometido, eles podem comprar apenas uma passagem infantil e ficar com o dinheiro extra para eles. A melhor forma de se proteger desse golpe é recusar educadamente qualquer oferta de ajuda. Sempre compre seus bilhetes de metrô diretamente nas máquinas oficiais, que têm várias opções de idioma, inclusive inglês, ou em um quiosque ou guichê oficial. Agora, vamos imaginar que seus pertences foram roubados. Esse é o pior cenário possível, mas pode acontecer a qualquer momento, até mesmo quando você está em um banheiro público e não há espaço suficiente para sua bagagem dentro do box. A grande pergunta é: quais são as duas coisas que você absolutamente não pode viajar sem? Exatamente, seu passaporte e sua carteira. Então, certifique-se de que esses itens essenciais estejam sempre com você, não importa a situação. Existem bolsas especiais feitas para corrida, que são de um tecido mais fino, mas se você quiser evitar gastar dinheiro com isso, eu entendo completamente. Você pode simplesmente usar roupas que tenham bolsos internos suficientes para manter esses itens seguros, porque bolsos externos podem ser arriscados. Outra opção é usar uma pochete que você possa manter na sua frente. Além disso, esse pequeno gancho pode mudar sua vida de verdade. Ele conecta os zíperes de um jeito que dificulta abri-los, não só para possíveis ladrões, mas para você também. Você pode encontrar um desses online e fazer um pedido, mas se preferir, pode usar qualquer coisa parecida. A ideia principal é manter os dois zíperes juntos, até mesmo um chaveiro simples já é love. Existe uma infinidade de produtos de viagem disponíveis em plataformas na internet, mas pode acreditar, a maioria deles você mesmo pode fazer. Pegue essas meias com bolsos, por exemplo. Elas são estilosas, mas você não precisa de um zíper na meia para esconder alguma coisa. Você pode simplesmente usar duas meias, uma mais curta e outra mais comprida. Esconda seus objetos de valor entre elas. Depois, dobre a meia mais comprida para baixo para fechar o espaço e evitar que seus pertences caiam. A próxima dica é pesquisar sobre o seu destino com antecedência. Além de considerar questões de segurança, também é importante se familiarizar com as leis locais. Além disso, não deixe de verificar os avisos de saúde. Você pode precisar de vacinas antes de viajar para certos destinos exóticos. Agora, tome cuidado para não cair na conversa daqueles blogueiros de "faça as malas comigo". Isso pode te causar sérios problemas. A TSA não tá para brincadeira. Eles precisam ser atentos e rigorosos com qualquer coisa que pareça suspeita. Afinal, é a nossa segurança. Se você seguir conselhos duvidosos que encontra na internet, como embrulhar seus objetos de valor em uma fralda para protegê-los, pode acabar tendo seus pertences retidos para investigação e inspeção, além de correr o risco de ser interrogado por outras pessoas. Nunca despache nada que você não esteja preparado para se despedir. A cada 1000 malas, 7 se perdem. Embora algumas malas sejam devolvidas, você nunca sabe quando isso vai acontecer. Uma vez perdi minha mala voltando de uma viagem à Europa, e ela só foi encontrada um mês depois. Nem preciso dizer que todos os queijos preciosos que comprei na Itália já não estavam mais próprios para consumo. Você provavelmente já viu 1 milhão de vídeos ensinando como transformar seu quarto de hotel em uma fortaleza. Há travas, alarmes de porta, ganchos especiais e devo estar esquecendo algo. Segurança é prioridade, mas viajando só com bagagem de mão, falta espaço para tantos itens extras. No entanto, você pode usar algo que o hotel oferece, uma toalha. Se você enrolar bem uma toalha e colocá-la embaixo da porta, pode criar uma barreira. Embora não seja uma proteção perfeita, pode dificultar bastante qualquer tentativa de invasão por baixo da porta, caso aconteça. Sempre que viajar, certifique-se de manter um giz de cera na sua carteira. Eles estão sempre prontos para escrever, não precisam ser apontados.
e não acabam a tinta. Diferente dos lápis que podem quebrar e ficar instáveis, ou das canetas, que podem estourar com a mudança de pressão do ar, os giz de cera continuam confiáveis. Manter um giz de cera na carteira traz 2 benefícios principais. Primeiro, ele está acessível sempre que você tiver com a carteira, servindo como uma ferramenta de escrita prática a qualquer momento. Segundo, seu design resistente ajuda a proteger seus cartões de dobrarem ou quebrarem, garantindo que fiquem intactos durante a viagem. Além disso, um giz de cera tem o tamanho ideal para a maioria das carteiras, ao contrário de lápis ou canetas mais longos. Agora, quando viajamos, costumamos depender dos nossos smartphones para várias necessidades. É inteligente considerar levar 2 celulares em vez de apenas um, especialmente se você for para o exterior. E isso não é só para comunicação. É uma precaução contra roubos. No infeliz caso de um assalto, ter 2 carteiras e 2 celulares pode salvar sua pele, já que os ladrões normalmente não esperam por isso. Além disso, mantenha sua carteira verdadeira no bolso da frente e uma carteira de isca no bolso de trás. Da mesma forma, leve 2 celulares, colocando o principal no bolso da frente e o segundo no bolso de trás. Assim, quando for abordado e pedirem seu celular e carteira, você pode entregar a isca em vez dos seus pertences valiosos. Chamar a atenção de um ladrão não é só usar acessórios chamativos. Por mais estranho que pareça, simplesmente estar bem arrumado e atraente pode chamar a atenção indesejada, especialmente para mulheres. Ladrões podem ter a percepção distorcida de que uma pessoa atraente vestindo roupas bonitas tem dinheiro. Para minimizar o risco, é inteligente não se vestir de forma exagerada enquanto viaja. Essa abordagem ainda traz um benefício extra. Ao levar apenas itens simples dos quais você não se importaria de se desfazer, você pode criar espaço extra na bagagem para lembrancinhas e produtos locais. Você pode até deixar roupas velhas em um ponto de reciclagem no seu destino, liberando espaço para novos tesouros sem pagar taxas altas no aeroporto na volta para casa. Acredite se quiser, fita adesiva é um truque esperto que pode ajudar a afastar ladrões. Mesmo que você tenha um celular, uma capa de notebook ou uma mochila em ótimo estado, deixá-los com uma aparência um pouco surrada pode ser vantajoso ao viajar para destinos perigosos. Ladrões normalmente miram itens novos ou em ótimo estado, que são fáceis de revender, e se interessam menos por coisas que parecem dar mais trabalho para vender. Aliás, não é só fita adesiva de cera. Qualquer coisa que faça seus pertences parecerem mais velhos ou menos atraentes funciona. Use capas de celular sujas e gastas ou bolsas pouco atraentes para esconder seus objetos de valor. Lembre-se, você está de férias, não numa semana de moda. Ei, tem uma pergunta rápida para você. Você sabe qual é o lugar mais perigoso para furtos de carteira? É a Fontana de Trevi, onde acontecem muitos furtos. Não é surpresa. Está sempre lotada, o que facilita a ação dos batedores de carteira. Embora essa fonte fique em Roma, a capital italiana não é tão famosa quanto Barcelona, que dizem ser a cidade com mais furtos de carteira no mundo. Então, onde quer que você pare para tomar um café em um bar bacana em Barcelona, ou na verdade em qualquer lugar do mundo, suas bolsas podem se tornar um alvo atraente para ladrões. É importante tomar precauções para manter seus pertences seguros até a hora de ir embora. Uma estratégia eficaz é prender sua bolsa a um objeto resistente próximo. Por exemplo, você pode passar a alça em volta do pé de uma cadeira, manter a bolsa no colo ou colocá-la entre você e um amigo. Se um ladrão tentar roubar sua bolsa, esses métodos vão dificultar a ação dele, muitas vezes fazendo com que desista ou seja pego no flagra. Então, fique esperto e aproveite bastante. Muitos aeroportos possuem carpetes em áreas de embarque. E essa comodidade geralmente vem acompanhada de outras coisinhas, como tetos mais baixos, assentos aconchegantes e uma iluminação agradavelmente natural. Isso tudo gera um custo alto, sem contar que os carpetes não são tão fáceis de limpar como os pisos. Mas vale a pena, porque oferece uma sensação de aconchego para os passageiros que estão à espera do voo, deixando-os mais tranquilos. Mas não pense que essas regalias resultam da generosidade dos aeroportos. Segundo pesquisas, passageiros calmos têm entre 7% e 10% a mais de chance de dar uma olhada nas vitrines e, de fato, comprar alguma coisa na área de espera ou nas lojas de conveniência. Então, investir no conforto pode aumentar o lucro do aeroporto. Se você sempre quis saber o que acontece com a sua bagagem depois que embarca em um avião, a resposta mais simples é que os funcionários do aeroporto não sabem, já que as malas saem da responsabilidade deles. E eles não estão nem aí para isso também, sinto muito. As bagagens são separadas automaticamente. Máquinas escaneiam o código de barras e despacham as malas de acordo com o destino. As 3 principais tarefas de quem trabalha no setor de despacho do aeroporto
são levar as bagagens da área de check-in para o terminal de embarque, de um terminal para outro nos casos de conexão e do avião para a área onde elas serão recolhidas pelos respectivos donos. E pronto! Então, se a sua não for movida rapidamente, pode não chegar a tempo para o seu voo de conexão. Ou pode acontecer o contrário, ela chegar ao destino muito antes, por você ter demorado no controle de passaporte. Outro problema é capaz de surgir se você se esquecer de tirar adesivos antigos que mostram um destino diferente. Nesse caso, o scanner talvez envie seus pertences para o local errado. A maioria dos aeroportos é equipada com cozinhas gigantes, onde a comida para os passageiros é preparada para várias companhias aéreas de uma só vez. E como aquela comida deliciosa do avião precisa ser feita entre 6 e 10 horas antes, essas cozinhas funcionam 24 horas por dia. Pode parecer estranho, mas sabia que o cardápio do seu voo é criado com até 1 ano de antecedência? Essa é uma prática comum para a maioria das companhias aéreas, pois cada ingrediente importa e faz diferença no custo total. Só para se ter uma ideia, uma empresa aérea conseguiu economizar $40 mil após retirar apenas uma azeitona da salada que serviam nos voos. Os funcionários do aeroporto às vezes pedem que os passageiros esfreguem as mãos em um pedaço de pano antes de colocá-lo dentro de uma máquina especial. Pode parecer assustador, mas isso é inofensivo. Você está simplesmente sendo verificado por uma máquina chamada atomizador. Antes de o expediente começar, amostras de substâncias químicas perigosas são colocadas dentro da máquina. Ela, então, memoriza esses cheiros e, caso as mãos de alguém tenham um cheiro parecido com o de alguma das amostras, alerta os funcionários sobre o perigo. Outra coisa, você chega para a verificação de segurança e, de repente, descobre que está carregando alguma coisa proibida dentro da sua bagagem de mão. Mas não se preocupe, tudo que é recolhido durante a inspeção pré-voo fica guardado no aeroporto por até 3 meses. Além disso, você tem a oportunidade de despachá-los para qualquer endereço dentro do país. Coisas que foram confiscadas pela equipe de segurança e que não foram recolhidas podem também ser vendidas em leilões e entregues em qualquer parte do planeta. Se tiver que esperar por muito tempo entre um voo e outro, ir para um hotel mais próximo para descansar pode não ser uma opção muito barata. Existe um truque melhor. Verifique se o aeroporto ou companhia aérea vende acesso 24 horas à sala VIP. Na maioria dos casos, você pode comer e beber sem pagar um tostão a mais, além de usar as cabines de banho e quartos por um precinho camarada. Em aeroportos com muitos terminais, procure por passagens subterrâneas que conectam um terminal ao outro e que a maioria das pessoas pode não conhecer. Por exemplo, no de Frankfurt, na Alemanha, há um túnel entre os terminais 1 e 2 que é mais usado por funcionários, já que os passageiros nem sabem da existência dele. Existe um nome para os primeiros 60 minutos após você sair do check-in: Hora Dourada. É o período em que, estatisticamente, os passageiros gastam mais dinheiro em lojas duty-free no aeroporto. E ter poltronas super confortáveis nessas áreas, bem de frente para as lojas, é um truque genial para induzir ao consumo. Cá entre nós, se sentar em uma poltrona macia enquanto olha para uma placa brilhante ou uma vitrine pode ser tentador. E é exatamente isso que os aeroportos querem que você sinta. Se o seu voo sofreu overbooking e você não vai mais viajar na hora esperada, não se apresse em aceitar o primeiro voucher que oferecerem como pedido de desculpas. Normalmente, as companhias aéreas continuam vendendo passagens para ter menos chances de sobrar algum assento vazio no avião. Mas se todos os passageiros comparecerem e você é deixado de fora contra sua vontade, pode exigir um reembolso em dinheiro. Dependendo do valor da passagem e do tempo de espera, pode ter direito a receber até $1.300 de ressarcimento. A maioria dos aeroportos possui especialistas específicos chamados perfiladores criminais. Eles usam uma técnica chamada SPOT, que consiste em observar cuidadosamente expressões faciais, gestos e comportamentos para detectar pessoas suspeitas. O trabalho deles é perceber pistas não verbais de ansiedade, como pessoas lambendo os lábios, se coçando ou olhando muito ao redor. Se um perfilador perceber que uma pessoa está agindo de forma estranha, ele pode convidá-la para uma inspeção, onde conversará para tentar saber mais sobre ela. Os perfiladores trabalham nos halls principais e no controle de passaporte. A pergunta mais comum é: qual é o motivo da sua viagem? Então, eles checam a reação e a resposta. Por mais reservado que um passageiro seja, se ele tiver algo a esconder, os oficiais descobrirão, graças a mínimos detalhes comportamentais.
Antes mesmo da sua bagagem entrar no avião, ela passa por 5 níveis de segurança. E um deles, além do escaneamento do conteúdo, inclui uma verificação feita por um cachorro treinado que consegue farejar substâncias perigosas. Todos sabem que o focinho de um cachorro é muito mais eficiente que o de um humano. A precisão para a distinção de cheiros desse animal é de 10.000 a 100.000 vezes melhor do que as pessoas. É por isso que os aeroportos usam esses super farejadores para detectar substâncias ilícitas. O mais legal é que você não conseguiria distinguir um cão farejador de um civil. Ao contrário dos cachorros policiais, os que trabalham em aeroportos não são treinados para amedrontar ou intimidar. Os farejadores mais populares são o Golden Retriever, o Labrador e o German Short-Haired Pointers. Recarregar a bateria do seu celular em um local reservado para isso pode parecer conveniente, mas não é muito seguro. Se a estação de carregamento só permitir plugar o cabo do carregador dela, você pode ter algum malware instalado no telefone sem que sequer perceba. A única forma segura de carregar seu smartphone ou tablet é encontrar uma tomada elétrica e usá-la com seu próprio carregador. O mesmo se aplica ao Wi-Fi do aeroporto. Tirando a parte dos aeroportos exigirem autenticação com mais frequência que o normal, alguém pode acessar facilmente seus dados enquanto você usa um hotspot Wi-Fi desprotegido. É mais seguro utilizar seus próprios dados móveis, mas se precisar mesmo do Wi-Fi do aeroporto, é melhor limpar ou codificar as informações importantes que estão em seu aparelho. Pode ser irritante ter que tirar seu notebook da bagagem de mão toda vez que passa pela verificação de segurança. Mas os funcionários do aeroporto precisam dar uma boa olhada no aparelho para se certificarem de que não há nada escondido dentro dele. Na tela de um scanner de raio-x, o notebook aparece como um objeto semi-transparente, com um disco rígido, drive de CD e outras coisas claramente visíveis. Mas os oficiais de segurança não conseguem ver o que está atrás desses componentes, como uma bateria densa e grande. As pessoas costumam escolher a fila de verificação de segurança mais próxima delas. Se ela estiver muito cheia, olhe ao redor e procure por outro local onde estejam checando identidades e passagens. Você pode encontrar outro ponto de verificação com muito menos gente. Alguns pontos ficam longe, no final dos terminais, e é por isso que os passageiros não os veem. Se inscrever em uma pré-verificação da TSA pode poupar muito tempo quando você for viajar para os Estados Unidos. Ser um membro desse programa tem lá suas vantagens. Primeiro, passar pela segurança e pelo controle de passaporte é muito mais rápido. Se tiver o cartão de pré-verificação, não terá que tirar os sapatos ou cinto. E esqueça dessa coisa de colocar suas coisas, como líquidos e notebooks, em recipientes especiais. Se não estiver voando para os Estados Unidos ou de lá para outro país, você pode procurar por serviços similares que agilizem o embarque. Se o seu voo for em classe econômica, mas você não gostar, e quem é que gosta? Faça um check-in online e verifique as opções de assento cerca de 4 dias antes do seu voo. É mais ou menos nesse período que as companhias aéreas costumam começar a fazer upgrades em assentos. E você pode ganhar um pagando uma mixaria ou às vezes até de graça. E também pode pedir um upgrade quando já estiver no aeroporto. A maioria das pessoas esquece dessa oportunidade ou simplesmente não se importa. Então, quem sabe você dá sorte. Há muito tempo que voar se tornou rotina para muitas pessoas. Mesmo os passageiros frequentes às vezes não sabem sobre coisas que nunca devem ser feitas a bordo. Nada de pés descalços, por exemplo. Esse é um dos maiores nãos das viagens aéreas. Mesmo se omitirmos o tópico odores desagradáveis, imagine várias centenas de pessoas tirando os sapatos e as meias de uma só vez. O piso da aeronave é imundo. Viajantes com problemas contagiosos nos pés podem ter andado pelos corredores descalços antes de você. É provável que haja muita sujeira deixada pelos passageiros anteriores. E nem me fale sobre o chão dos banheiros. Se seus pés precisam de liberdade, tire os sapatos, mas pelo menos use meias. Ou leve um par de chinelos. Lembre que o ar pressurizado na cabine de passageiros é tão seco quanto no deserto do Saara, com apenas cerca de 20% de umidade. É por isso que sua pele talvez sinta desconforto após um voo. Mas não faria mais sentido instalar vários umidificadores que pudessem adicionar um pouco de umidade? O problema é que essa carga extra custaria muito dinheiro às companhias aéreas. Além disso, a estrutura do avião é feita principalmente de alumínio e outros metais, e o ar úmido pode causar corrosão. Portanto, não esqueça de levar um hidratante e usá-lo durante a viagem lá em cima.
Sempre prenda sua mesinha assim que a aeronave começar a se mover na pista, e nunca a abaixe durante a decolagem e aterrissagem. É uma medida de segurança que garante que todos tenham um caminho livre em caso de evacuação de emergência. Outra coisa, mantenha seu assento na posição vertical durante a partida e o pouso. Em primeiro lugar, um assento reclinado pode retardar seriamente uma evacuação de emergência, pois bloqueará uma pessoa sentada atrás. Sem contar que, quanto mais inclinado você estiver, mais difícil será entrar na posição de apoio durante uma aterrissagem de emergência. Tente evitar cochilar durante ou logo após a partida ou a chegada. Por um lado, não é a melhor coisa para a sua saúde. O principal problema é que a pressão do ar dentro da cabine muda muito rapidamente durante essas fases. Isso, por sua vez, afeta a pressão em seus ouvidos. É importante estar alerta durante esse período para relaxar e abrir os ouvidos, por exemplo, bocejando ou engolindo com frequência. Chiclete funciona no meu caso. Claro, se estiver dormindo, não faça isso, pois pode ter danos permanentes. E há uma questão de segurança. A maioria dos acidentes acontece durante a decolagem e pouso. Se estiver dormindo nesses estágios, pode não estar alerta e consciente o suficiente se ocorrer uma emergência. Agora, a próxima recomendação vem da Agência de Proteção Ambiental Americana. Segundo ela, você talvez queira pular bebidas quentes durante uma viagem. A água usada para fazer chá ou café não vem de garrafas, e sim da torneira normal. E os tanques dos aviões costumam ser velhos e cheios de bactérias. Em 2004, houve um estudo que constatou que mais de 12% das amostras de água continham bactérias nocivas. Mas se você ainda decidir tomar uma xícara de bebida quente, nunca se sirva sozinho. Os comissários de bordo são treinados para lidar com essa tarefa em corredores lotados durante o trajeto, e não queimarão acidentalmente você ou outros passageiros. Provavelmente é melhor não pedir Coca-Cola também. A pressão da cabine muito baixa no ar causa muita espuma. Por motivos estéticos, os comissários não querem servir um copo cheio de espuma. É por essa razão que eles enchem apenas metade, esperam que as bolhas assentem e terminam de despejar. É algo que pode levar séculos. Mantenha a ventilação aberta. Dessa forma, você minimizará a propagação de germes. Os aviões têm filtros de ar de alta qualidade. Eles capturam até 99% de todos os micro-organismos transportados pelo ar. Então, você deve estar seguro lá. Mas certifique-se de limpar a mesa da bandeja. Com 8 vezes mais bactérias do que o botão da descarga, é o lugar mais sujo a bordo. Outra coisa a se evitar é encostar a cabeça na janela se tiver um assento ali. Você nunca sabe quem ocupou seu assento antes, e de qualquer forma, é provável que o vidro esteja coberto de germes. Diga não às sandálias sem encosto e sapatos de salto alto em um voo. Existem razões de segurança sérias para essa aqui. O fato é que esses dois tipos de calçados dificultam muito uma eventual evacuação rápida. Se você usar saltos altos, de qualquer maneira terá que deixá-los para trás caso a tripulação ative os escorregadores de emergência durante uma evacuação. É muito provável que os saltos danifiquem o acessório, então eles serão descartados. Agora pergunte-se, você realmente gostaria de fugir do avião sem nada no pé? Eu vou responder essa: não. Prefira calçados resistentes com uma sola robusta. Neste caso, você não pisará no asfalto quente ou no mato sem proteção. Não coloque objetos pesados nos compartimentos superiores. É capaz que suas coisas sejam jogadas durante uma turbulência severa, e ao cair podem ferir você e outros passageiros. É por isso que, se for difícil levantar algo para a parte de cima, é melhor colocar embaixo do assento ou despachar. Não culpe os pilotos pelo pouso forçado. Quando acontece durante um mau tempo, pode ser intencional. Se a pista estiver coberta de água ou neve, o avião deve tocar o solo com força para quebrar a camada de água e evitar a aquaplanagem. Caso contrário, a água pode fazer o papel de lubrificante e a aeronave não conseguirá frear nem responder a nenhum controle. Implantar um escorregador quando não há emergência é uma péssima ideia. Isso causa atrasos de 1 hora e custam às companhias aéreas milhares de dólares para embalar o equipamento intacto de volta em seu container. Por que alguém faria tal coisa? Aparentemente, há quem ache que isso vai ajudar a sair do avião mais rápido. Bem, é uma estupidez. Não seja uma dessas pessoas, apenas tenha em mente que não é assim que funciona. Não ignore as instruções da tripulação de cabine para abrir as persianas durante a decolagem e o pouso. Dessa forma, os comissários conseguem ver o que está acontecendo lá fora, avaliar a situação e agir rapidamente, organizando a evacuação. Por exemplo, se houver um incêndio de um lado, eles redirecionarão os passageiros para a outra porta.
Evite levar desodorantes em spray ou creme de barbear na bagagem de mão. Ambos tendem a explodir durante o voo e, portanto, não são permitidos a bordo. Uma ideia muito melhor é optar por desodorantes em bastão. Você também não deve manter carregadores portáteis em sua bagagem despachada. E se quiser levar um a bordo, a capacidade não deve ultrapassar 20.000 mAh. Além disso, você não deve usá-los durante a viagem, pois podem pegar fogo. Em geral, as baterias de lítio são seguras de usar, mas como são de alta energia, podem incendiar se não forem tratadas com cuidado, mal utilizadas ou se houver falha de fabricação. Elas foram a causa de alguns incêndios a bordo, bem como durante o manuseio em solo. Não se preocupe com os scanners do aeroporto, eles não prejudicam a saúde. Caso contrário, os funcionários não seriam autorizados a ficar perto deles sem roupas especiais. Mesmo ao passar por um scanner de bagagem, o risco é mínimo. E o último, não haja como um tolo a bordo. Comporte-se. Eu sei que sim, e nunca tente pousar um avião sozinho. Não ria, não é brincadeira. Nos filmes costumam nos mostrar que algo acontece com os pilotos e eles não conseguem pousar. E é aí que o personagem principal, uma pessoa muito habilidosa, começa seu jogo. Infelizmente é quase impossível fazer isso na vida real. Mesmo que uma pessoa seja um gênio, goste de simuladores de computador que correspondam 100% ao modelo real de uma aeronave e esteja pronta para seguir todas as instruções do solo, ela provavelmente falhará por um simples aspecto: o estresse. É verdade que houve casos ao longo da história em que amadores pousaram pequenas aeronaves particulares após a incapacitação de um piloto. No entanto, nunca houve um caso de não piloto pousando um avião comercial de passageiros, só em filmes. Você faz o check-in no seu quarto de hotel, conecta-se ao Wi-Fi, pula na cama e publica 15 fotos da sua nova janela. Quando a onda inicial de empolgação passa, você percebe uma luz suspeita piscando na sua grande TV. Será que alguém está te observando? Ou você acabou de ver muitos filmes de espionagem? Bem, câmeras escondidas vêm em todas as formas e tamanhos. As grandes são fáceis de detectar, mas as pequenas podem ser realmente sorrateiras e discretas. Elas podem estar escondidas atrás de móveis, em decorações ou aberturas de ventilação e em qualquer outro lugar que seja difícil de perceber. Existem até algumas especiais que podem ser colocadas em objetos comuns do dia a dia, como despertadores, porta-retratos, vasos e luminárias. Verifique se eles estão voltados para um ângulo estranho ou se estão posicionados para obter a melhor visão de sua cama ou banheiro. A maneira mais fácil de identificar uma câmera oculta é procurar o reflexo da lente, pois todas têm isso. Apague as luzes e vasculhe lentamente a sala com uma lanterna, apontador laser ou um detector especial de câmera espiã sem fio, que vem com luzes de varredura infravermelhas e uma para iluminar. Ao encontrar um ponto vermelho reflexivo, você deve ligar a lanterna para ajudar a verificar se há uma câmera. Definitivamente, confira as aberturas junto com quaisquer outros orifícios e lacunas nas paredes ou no teto. Alguns detectores avançados até mostram o que a câmera está vendo, facilitando a identificação e a desativação. Eles funcionam apenas nas que estão ligadas e operando normalmente. Seu celular também pode ajudar a encontrar algumas ameaças ocultas. Ligue o Bluetooth e caminhe. Veja se algum dispositivo desconhecido aparece na tela. Outra ideia é instalar um aplicativo de scanner de rede que mostre todos os aparelhos conectados à rede Wi-Fi que você está usando no hotel. Quando terminar a varredura, estude a lista para ver se há nomes do tipo câmera IP ou cam. Além disso, você pode pôr o celular no modo selfie, desligar a luz e fechar as cortinas e olhar ao redor da sala lentamente enquanto foca na tela. Fique de olho nas luzes roxas ou brancas nela. Outra alternativa é brincar de detetive um pouco mais e ligar para um amigo ou alguém da família e começar a andar pelo quarto. As câmeras secretas devem emitir uma espécie de radiofrequência. Isso provavelmente irá interferir no sinal da chamada telefônica. Se você começar a ouvir ruídos estranhos enquanto estiver ao telefone em uma determinada área do seu cômodo, certifique-se de inspecioná-lo com cuidado. Verifique os interruptores de luz, tomadas elétricas, lâmpadas e outros objetos aos quais normalmente não prestaria atenção. Se parecerem um pouco tortos, tiverem um buraco ou parecerem mal colocados, pode ser um sinal de que alguém os adulterou. Muitos dispositivos espiões precisam de fios e quem os instalou teve que escondê-los muitas vezes atrás do rodapé. É por isso que aquele local onde o piso e a parede se encontram é outra área que deve ser vistoriada.
Saliências, falhas ou descoloração podem ser um sinal de que há um microfone escondido ali. O mesmo vale para manchas em tetos e paredes, mesmo que não sejam maiores que uma moeda. Se você encontrar uma câmera escondida ou algo que pareça suspeito, não se acanhe e informe a administração do hotel ou o serviço de reservas. Não tente tocar ou mover o dispositivo sozinho. Se o estabelecimento negar tudo, entre em contato com as autoridades locais. Depois de escanear a sala em busca de câmeras, verifique os espelhos. Alguém pode estar te observando do outro lado. Primeiro, veja se ele está embutido na parede ou pode ser ajustado. Se for semi-transparente, ficará encaixado na parede. Você pode fazer um teste simples para testar o espelho. Pressione a ponta do dedo contra o vidro e empurre com firmeza suficiente para deixar uma impressão digital. Estude essa impressão. Se houver um pequeno espaço entre ela e onde deveria estar o vidro, é apenas um espelho. Em um semi-transparente, não haverá folga. Outra forma de testar se ele é semi-transparente é simplesmente dar umas batidinhas no vidro. Se alguém estiver observando você do outro lado, o objeto emitirá um som vazio. Um espelho duplo precisa de uma luz mais brilhante do outro lado do que do seu. Aproxime-se dele e coloque as mãos em concha ao redor dos olhos. Viu alguma luz atrás? Nesse caso, pode haver alguma audiência indesejada. Antes de sair do quarto ou ir para a cama, certifique-se de que todas as portas estejam bem trancadas. Por porta, entenda não apenas a da entrada, mas também a que dá para o terraço, se houver. Você pode levar uma fechadura portátil para segurança extra se for ficar no quarto. E também iniciar um pequeno projeto de bricolagem e enrolar um cinto ou uma alça de bolsa em volta do braço que fecha a porta. Aperte-o e enrole-o várias vezes para obter uma camada extra de proteção. Outra ideia para quando estiver prestes a tirar uma soneca ou dormir é construir uma pirâmide de coisas perto da porta. Copos e canecas cairão perfeitamente bem. Se alguém tentar entrar, haverá muito barulho. Os intrusos preferem a discrição, então é muito provável que desistam de roubá-lo. Se você viaja com alguns objetos de valor e não se sente à vontade para deixá-los espalhados pelo quarto, pode colocá-los no cofre. Mas como esses sistemas de segurança usam senhas em vez de fechaduras físicas, alguém do hotel precisa saber o código mestre para desbloqueá-lo apenas por precaução. Então você pode levar seu próprio cofre. Dá para encontrar aqueles que se parecem com livros na Amazon, por exemplo. Eles são feitos de metal resistente e papel texturizado e vêm com uma fechadura de combinação com espaço suficiente para guardar seu passaporte, dinheiro e joias. Caso precise deixar seu laptop no quarto e queira garantir que ninguém conecte uma unidade USB para roubar seus dados, aqui vai uma dica. Deixe uma garrafa de água ou algum outro item próximo à porta USB. Meça a distância, digamos que está a uns 3 centímetros. Para alguém conectar um dispositivo ao laptop, precisaria mover a garrafa. Você pode dar um passo adiante e deixar uma caneta paralela ao laptop sob um determinado ângulo. Dá para medi-lo com seu smartwatch ou telefone usando o aplicativo de bússola. Novamente, se alguém o mover, você saberá. Mesmo algo tão simples quanto um sinal de "por favor, não perturbe" pode ajudar a descobrir se alguém entrou no seu quarto enquanto você estava fora. Faça parecer que saiu com pressa e a placa acidentalmente ficou presa entre a porta e o batente. Se você voltar e ela estiver pendurada livremente, alguém deve ter ignorado e tentado incomodá-lo. Nesse caso, é preciso entrar em contato com a recepção e pedir para enviar alguém para acompanhá-lo enquanto entra de forma segura no quarto. Caso se preocupe com a limpeza do seu cômodo tanto quanto os seus pertences e segurança pessoal, veja esta. Os funcionários de hotéis normalmente têm até 20 quartos para cuidar em um turno de 8 horas. Isso significa que não terão mais de 30 minutos para o seu. Isso lhes dá tempo suficiente para arrumar a cama, limpar o chão do cômodo e do banheiro, esvaziar as lixeiras e tirar o pó de todas as superfícies. Mas eles raramente conseguem cuidar de objetos menores, como interruptores de luz, maçanetas de portas e gavetas e controles remotos. E sim, esses são exatamente os objetos com os quais você mais estará em contato. Eles podem realmente ter mais germes do que o banheiro.
Portanto, se quiser ter certeza de que eles não cairão em suas mãos, leve lenços antibacterianos suficientes para limpar todas essas coisas antes de tocá-las. Será que as letras SSSS da sua passagem de avião são motivo para se preocupar? O que é mais perigoso do que a turbulência? Devemos mesmo ser os primeiros a embarcar? Você está prestes a descobrir tudo isso. Você já deve ter reparado que a maioria dos aviões possui assentos azuis. Não há mistério algum nisso. As companhias aéreas optam por essa cor porque ela possui efeito calmante. O azul supostamente deixa os passageiros mais à vontade e ajuda os mais medrosos a relaxarem um pouco. Mas existe outro motivo mais prático. Manchas, sujeiras e arranhões ficam menos visíveis em tecidos azul escuros. Nunca descarte sua passagem em locais públicos. Ela contém muitas informações importantes, como o seu nome e número de passageiro frequente. Isso pode permitir que alguém olhe suas reservas futuras, mude seu assento ou até cancele seus voos. Então, a melhor forma de se livrar de uma já usada é levá-la para casa e triturá-la. Por falar nisso, se algum dia você vir as letras SSSS ou S na sua passagem, prepare-se para passar por verificações extras de segurança. Em vez das letras, pode haver também um sinal quadriculado. De qualquer forma, se houver alguns desses símbolos, sua bagagem também pode precisar passar por uma inspeção mais minuciosa. Por que podem escolher você para uma triagem secundária? Alguns dos critérios são comprar uma passagem só de ida ou pagar em dinheiro. Em alguns casos, a seleção é totalmente aleatória. Veja bem, o portão está aberto e o embarque já começou. Espera, para onde você está correndo? Não precisa ter pressa. Viajantes experientes seguem a regra sempre embarque por último. Primeiro, você não tem que perder tempo esperando em uma fila. Segundo, há menos gente na ponte de embarque e no corredor. E você passa menos tempo dentro do avião. Seu lugar já está marcado, ninguém vai tomá-lo de você. Mas existe uma exceção. Se estiver carregando uma bagagem de mão gordinha, faz sentido não deixar para embarcar por último. Caso contrário, é bem provável que o compartimento acima do seu assento já esteja cheio quando você chegar. Aí terá que guardar suas coisas em outra parte do avião. E na hora de desembarcar, terá que esperar outros passageiros saírem para só depois pegá-las. Antes de decolar e aterrissar, os comissários de bordo geralmente travam a porta do banheiro. Isso impede que ela abra em momentos inadequados. E com a mesma tranquilidade, eles podem abri-la enquanto alguém ainda está lá dentro. Veja bem, basta levantar a placa onde está escrito banheiro e mudar a alavanca para a posição destravada. Os pilotos não estão nem aí para a turbulência. É que eles já sabem que existe algo mais perigoso que ela, a corrente de ar ascendente. Na maioria dos casos, a turbulência só faz a aeronave descer alguns metros, embora para quem esteja dentro seja parecido com cair de um prédio enorme. Se a turbulência for forte o suficiente a ponto de os pilotos pedirem aos comissários para se sentarem, o avião pode baixar entre 10 e 20 metros. Casos mais extremos que isso são super raros. Mas a corrente de ar ascendente é uma grande massa de ar, parte de alguma tempestade ou outro fenômeno climático, que se move para cima. Os pilotos não veem esse tipo de corrente em seus radares à noite. E quando uma aeronave atinge uma delas, é como se você estivesse dirigindo sobre uma enorme lombada a mais de 800 km por hora. A corrente de ar ascendente também é muito traiçoeira, pois pode empurrar o avião para cima, para altitudes perigosas. Os aviões modernos possuem um sistema especial que detecta outras aeronaves, montanhas e diferentes objetos sólidos que estejam em seu caminho. A 16 km de outro avião, uma voz na cabine começa a entoar: "Tráfego, tráfego!" A 8 km de proximidade, a mesma voz começa a dar direções para os pilotos. Os jatos conseguem operar apenas com um motor, mesmo durante decolagens e pousos. A falha dos dois motores é algo que quase não se ouve falar, mas se fosse o caso, não haveria uma queda como a de uma pedra. Os pilotos teriam até 20 minutos para encontrar um local seguro para aterrissar. A forma como a cabine é pressurizada afeta muito mais suas pupilas gustativas. Você perde até 30% do paladar para coisas doces e salgadas. Ou seja, não é a comida da companhia aérea que é sem gosto. Você é que não sente o sabor dela. Também é por isso que os serviços de buffet das empresas acrescentam mais sal a temperos aos pratos que preparam. Mas sabe o que pode ajudar? Fones de ouvido que cancelam o ruído.
Sabe-se lá por quê, isso certamente tem alguma explicação científica. Não ouvir barulho algum ajuda suas pupilas gustativas. Cada um dos dings que você ouve durante o voo tem seu próprio significado. Na maioria das companhias aéreas, o som boing, logo após a decolagem, indica que o trem de pouso está sendo retraído. 3 dings seguidos indicam mais urgência do que apenas um, e um toque alto e baixo informa à tripulação que os colegas precisam de apoio em outra parte da cabine. 3 badaladas significam que há uma séria turbulência à frente. Os comissários devem largar carrinhos de refeições, sentar e apertar os cintos. Se você tem medo de voar, escolha um assento no meio da cabine. A turbulência geralmente afeta mais as partes da frente e de trás. No meio, mais ou menos na altura das asas, não há tantas sacudidas. Pilotos e copilotos ingerem refeições diferentes. O motivo para essa precaução é muito simples. Já pensou se os dois comem a mesma coisa e sofrem alguma intoxicação alimentar? Nesse caso, não sobrará ninguém para controlar o avião. Mas se eles quiserem a mesma comida e não concordarem em comer nada diferente, existe um recurso a mais de segurança: não fazer a refeição ao mesmo tempo. Se um piloto comer e se sentir bem algumas horas depois, o outro pode ingerir a mesma comida também. Na sua opinião, qual é o lugar mais sujo dentro do avião? Não é o vaso sanitário, nem qualquer outra coisa do banheiro. Os comissários de bordo alertam que é preciso tomar cuidado redobrado com encostos de cabeça, bolsos do assento, mesinhas retráteis e cintos. Experimentos mostraram que 1/3 de todos os cintos de segurança possui leveduras de mofo. A maioria das mesas retráteis é coberta por bactérias. Os bolsos dos assentos são extremamente sujos também, mas os encostos são ainda mais. A equipe não costuma ter tempo suficiente para trocar ou desinfetá-los entre um voo e outro. Se o comandante anunciar que estão finalizando alguma papelada, significa que estão ocupados revisando o itinerário de voo ou esperando a equipe do aeroporto preparar o diário de bordo. Trata-se de um livro que contém o registro oficial de uma viagem. Alguns aviões, principalmente os que percorrem grandes distâncias, possuem quartos secretos para os membros da tripulação descansarem um pouco. Esses locais, chamados de compartimentos de descanso da tripulação, ficam na parte de trás da aeronave ou atrás do cockpit e podem ter até 10 camas confortáveis. As janelas são feitas de um acrílico super forte que reage bem a altas velocidades, e os painéis delas possuem um formato especial para que a alta pressão de dentro da cabine empurre-os contra o corpo da aeronave. Resumindo, as janelas são difíceis de quebrar. Houve uma época em que elas eram quadradas, mas a pressão se acumulava nos cantos, fazendo com que esses pontos ficassem fracos. Isso significa que cada janela quadrada tinha 4 pontos fracos. Isso as tornava suscetíveis à quebra sob o enorme estresse das grandes altitudes. Ainda bem que as de formato redondo resolveram esse problema de uma vez por todas. Essa forma distribui a pressão e reduz a probabilidade de surgirem rachaduras ou qualquer outro dano. Os aviões são atingidos por raios frequentemente, pelo menos uma vez ao ano ou a cada 1000 horas de voo. Hoje em dia, isso é totalmente seguro. A descarga elétrica simplesmente passa pelo casco de alumínio sem causar nenhum dano às aeronaves. Mas sabia que, além de serem atingidas por raios, elas também os provocam? Quando uma delas está passando dentro de uma nuvem, a fricção entre a fuselagem e o ar cria eletricidade estática, e às vezes isso pode causar relâmpagos. Todos amam tirar férias, mas resolveram que levar na mala pode ser uma tarefa difícil, especialmente quando você tem peso e espaço limitados de bagagem. Sem falar que provavelmente fará algumas compras durante sua aventura longe de casa. Então, na volta, vai precisar de espaço extra para todos os souvenirs que comprou. Acumular muito peso ou volume pode acabar custando uma taxa considerável na companhia aérea se você não estiver devidamente preparado. Mas agora pode relaxar. Concentre-se apenas em fazer suas reservas, que nós cuidaremos da sua bagagem com estas dicas úteis de viagem. Sem dúvida, suas roupas vão ocupar a maior parte do espaço, considerando que o padrão da maioria das companhias aéreas permite uma mala para os destinos nacionais e até 2 para distâncias maiores. Isso não garante muito espaço se você planeja ser fashionista na sua viagem, especialmente no inverno. No entanto, isso não significa que precisa virar suas roupas íntimas do avesso e repeti-las. O segredo aqui é ser inteligente com a forma como organiza a mala. Em primeiro lugar, pode considerar como está dobrando suas roupas. O método mais eficiente em termos de espaço para colocar seu guarda-roupa e uma mala de viagem é enrolar cada item.
Pense em suas roupas como aqueles sacos de dormir que você costumava levar para acampamentos. Eles sempre pareciam muito grossos para aquelas capas compactas, mas, com perseverança, dava para enrolá-lo, apertado o suficiente para caber dentro. Agora não é necessário lutar tanto com suas roupas, mas o mesmo princípio se aplica aqui. Comece dobrando as camisas, calças e qualquer outra coisa que planeje incluir ordenadamente. Semelhante a como você pode encontrá-las na prateleira da loja de roupas. Então, quando as tiverem em uma forma relativamente retangular ou quadrada, enrole-as bem. Agora que tem seus pequenos rolinhos de roupas, comece a colocá-los na sua mala e... Opa! Espaço extra! Agora, aqui está algo que todos nós passamos ao chegar ao nosso destino de férias. Colocamos a mala sobre a cama do hotel e abrimos apenas para encontrar todas as roupas desdobradas e espalhadas como se um tornado tivesse passado ali. A sua bagagem teve uma jornada difícil desde a sua casa até seu destino de férias. Ela foi arrastada pelos terminais do aeroporto, jogada pelos carregadores e balançada para frente e para trás durante uma turbulência. Um simples item de papelaria como um elástico pode ajudar a manter suas roupas arrumadas. Agora que as enrolou, coloque alguns elásticos ao redor delas para evitar a bagunça. Este é um truque especialmente legal se quiser fazer um rolo de um conjunto de roupas. Talvez você tenha um look da cabeça aos pés que mal pode esperar para usar e arrasar na sua temporada de folga. Dobre as peças como antes e, em seguida, coloque os itens do seu conjunto uns sobre os outros. Faça um rolo só e use os elásticos para manter tudo junto. Você pode decidir com antecedência suas roupas do dia a dia antes mesmo de embarcar. No entanto, ainda pode preferir dobrá-las, especialmente camisas e calças sociais mais formais. Para sua sorte, também temos um truque útil para isso. Em vez de fazer isso com cada item individualmente, coloque todos em cima um do outro. Comece com as camisas e blusas, alternando com uma para cima e outra para baixo, mantendo as golas das camisas no centro. Vá fazendo isso até chegar nas calças e itens menores, até que todos estejam bem planos. Tente manter as calças no meio. Por fim, comece a dobrar as peças sobre elas mesmas, com as camisas formando a camada externa, até que tudo termine como um pacote arrumado para presente. Você deve conseguir colocar o pacote diretamente na sua mala. Quer economizar ainda mais espaço? Em vez de colocar suas roupas íntimas e meias em uma seção própria, tente encaixá-las nos espaços e lacunas disponíveis no restante da mala. Se planeja levar um boné, por exemplo, o interior do bojo dele é um ótimo espaço para guardar meias. Isso também se aplica a outros itens pequenos, como carregadores de telefone e gravatas. No entanto, lembre-se de que você também pode estender suas gravatas e cintos sobre as roupas para economizar espaço. E se estiver realmente limitado ao tamanho da bagagem, digamos que tudo o que tem é uma mala de mão para uma viagem de 15 dias. Aqui está outro método. Compre alguns sacos de compressão para guardar suas roupas. Eles irão deixar vários conjuntos de itens do tamanho de uma pequena bolsa para laptop. Dobre as peças que pretende embalar e coloque-as no saco de compressão. Você vai conseguir colocar de 8 a 10 delas de tamanho comum, ou algumas mais volumosas. Depois de encher o saco, sele e esprema o ar através da válvula de pressão integrada unidirecional. A maneira mais fácil de fazer isso é enrolando. Você vai ficar muito bom em enrolar suas roupas agora. Ou usando os joelhos para fazer pressão. Você deve conseguir colocar de 2 a 4 desses sacos de compressão dentro da sua mala de mão padrão, o que é muito útil se quiser economizar dinheiro evitando despachar. E é possível levar ainda mais roupas a bordo se as colocar em uma fronha. O melhor dessa dica é que ela também funciona como um travesseiro confortável para descansar a cabeça durante o voo. Se você tiver um pouco mais de espaço de sobra, outra ótima maneira de manter suas coisas ajeitadas é com organizadores de bagagem. Eles podem não ser tão eficientes em termos de espaço quanto os sacos de compressão, mas muitos viajantes os preferem para uma mala mais arrumada e bem organizada. Você pode dividi-los por trajes ou tipos de roupas, como um para calças e outro para blusas. É possível comprar esses organizadores de bagagem na maioria das lojas online e de artigos para viagem e camping. Existem também os que são feitos para um ou mais pares de sapatos. Essa é uma ótima maneira de compactar o espaço que eles ocupariam na bagagem e evitar que entrem em contato com as roupas limpas. Ninguém quer que a própria blusa tenha cheiro de chulé, não é? Se você ainda está com dificuldade para levar todos os seus itens dentro da mala, há mais alguns truques que podem ser usados para carregar um pouco de peso extra sem custo adicional. O mais óbvio é usar seu próprio corpo. Isso mesmo, hora de vestir as camadas. Escolha todos os seus itens volumosos e coloque o máximo que puder. Tente vestir alguns shorts por baixo da calça ou várias camadas de roupas de inverno, como suéter, jaqueta e casaco, um por cima do outro. Você pode até suar um pouco, mas em sua maioria os aeroportos e aviões são bem climatizados e você sempre pode tirar algumas camadas depois de embarcar.
E ainda terá uma roupa quente se sentir frio lá nas alturas. Se não quiser usar todas essas camadas, na verdade, há outro tipo de sacola que pode levar gratuitamente para dentro do avião. Compre uma de Duty Free de qualquer uma das lojas do aeroporto. Dá até para ficar com ela para usar em uma próxima vez. Guarde todos os seus itens extras nela e a leve para o avião sem custo adicional. Também vale a pena considerar que tipo de mala você está usando. E o mais importante, quanto ela pesa. Muitas pessoas esquecem que o padrão de 7 quilos permitido pela maioria das companhias aéreas inclui o peso real dela. Só a mala em si pode pesar até de 2 a 3 quilos, o que já é grande parte da capacidade permitida. Portanto, ao comprar uma, leve em consideração o peso dela. Escolher uma mais leve lhe dará mais espaço para os itens que deseja levar. Aproveite algumas dessas dicas úteis e você estará bem, sem falta de lugar na bagagem e com dinheiro extra para gastar nas suas férias. Boa viagem! Os aeroportos estão entre os lugares mais visitados e ao mesmo tempo misteriosos que existem. Então vamos ver o que está acontecendo nos bastidores e que segredos eles escondem. Em alguns existem pessoas especiais chamadas profilers. Elas dão vida a um programa especial chamado SPOT, Screening Passengers by Observation Technique, ou Técnicas de Observação de Passageiros em português, que analisa mímicas, gestos e comportamento para detectar suspeitos. O trabalho é perceber sinais não verbais de ansiedade, gente lambendo os lábios, se coçando ou olhando muito ao redor. Se um profiler notar uma pessoa agindo de maneira incomum, pode convidá-la para uma inspeção. Lá, há uma conversa para tentar saber mais a respeito dela e confirmar ou não as suspeitas. Os agentes aeroportuários também podem estar observando você desde a verificação de segurança até o portão. Em alguns aeroportos, há scanners de reconhecimento facial que podem rastreá-lo facilmente. Eles são equipados com um software especial que compara os rostos dos passageiros com suas identidades. Lembre que, se você não carregar seu laptop antes do voo, ele poderá ser confiscado. Não é incomum que um oficial de segurança peça para você ligar seu dispositivo. Se não fizer isso, o computador pode ser levado para uma verificação adicional. Por motivos de segurança, é fundamental certificar-se de que não foi adulterado ou modificado de forma que possa causar danos durante o voo. Colocar uma escova elétrica na bagagem despachada pode causar problemas. Alguns modelos possuem baterias de lítio em seu interior, que são capazes de provocar sérios transtornos no ar. É por esse motivo que deixar uma na mala despachada não é uma opção. Mas você pode armazená-la em sua bagagem de mão. Ao mesmo tempo, se a sua funcionar com pilhas AA, tudo bem colocá-la onde quiser. Qualquer pessoa que já viajou de avião conhece a regra sem líquidos. Mas nem todo mundo sabe que ela também se aplica à pasta de amendoim, cremes, loções, maquiagem líquida, lâmpadas de lava, pasta de dente, globos de neve, alguns tipos de medicamentos, desodorantes e até palmilhas de gel. Agora vamos sair um pouco e olhar para os pontos de pouso. Os aeroportos cobram altas taxas das companhias aéreas para pousar em suas pistas em determinados dias e horários específicos. Mas o mais interessante é que essas vagas podem ser compradas e vendidas. Por exemplo, em 2016, a Oman Air pagou à Air France cerca de $75 milhões por um horário de chegada matinal em Heathrow, Londres. Você deve ter notado que as tarifas aéreas aumentaram na última década. Isso se deve aos preços extremamente altos dessas vagas. Os controladores não monitoram apenas os aviões no céu, como muitas vezes você pode ver nos filmes, mas também cuidam dos movimentos no solo. Sem contar a iluminação das pistas. Existem 3 tipos de controladores de tráfego aéreo: em rota, de terminal e de torre. Cada um tem sua própria área de responsabilidade. E contam com cerca de 5 monitores com informações que mudam constantemente, pois incluem condições meteorológicas e dados sobre outras aeronaves. Você deve conhecer isso. Chega a um posto de controle de segurança e, de repente, descobre que tem algo proibido em sua bagagem de mão. Mas não se preocupe, ainda existe a chance de salvar seu canivete favorito. Em alguns aeroportos há serviços postais no local, e você pode ter a oportunidade de enviar seus pertences para qualquer endereço que fornecer. Mas as taxas de envio são bem altas. Além disso, certos itens são proibidos e os correios não os entregam. Os aeroportos podem estar vendendo sua bagagem perdida agora mesmo.
Claro, eu não digo que não há chance de recuperar sua mala que foi para um destino diferente. Mas com a mesma probabilidade, há a possibilidade de não vê-la novamente. Nesse caso, as autoridades alfandegárias têm o direito de vender em um leilão seus pertences extraviados. A maioria dos locais possui uma venda anual de bagagem perdida. Depois de pagar uma taxa de entrada, qualquer um pode dar lances em eletrônicos, roupas, bolsas e outros itens. Ao voar, há uma chance de ter uma celebridade a bordo, mas quase ninguém saberá disso. Grandes aeroportos têm procedimentos de check-in e segurança separados para celebridades. Elas costumam embarcar no avião diretamente por uma porta escondida localizada ao lado da ponte de embarque. Algumas companhias também utilizam carros bacanas para transferir passageiros VIPs do prédio do terminal para a aeronave. A maioria das pessoas chega para uma viagem aérea com bastante antecedência. E a atividade mais popular enquanto se espera um voo é vagar pelo free shop. E mesmo que elas raramente planejem comprar alguma coisa lá, produtos diferentes acabam em suas cestas de compras. Isso porque muitos aeroportos são projetados de uma maneira especial, que faz com que os passageiros se sintam relaxados e à vontade. Estou falando de todas aquelas janelas enormes, muita luz, cadeiras de massagem e áreas de estar confortáveis. E estatisticamente, viajantes calmos têm 10% mais chance de gastar dinheiro com produtos e alimentação. Os designers pensam muito nos layouts desses locais, o que ajuda a garantir o fluxo tranquilo. E o ponto principal aqui é uma navegação fácil que pode evitar que as pessoas se percam. Isso é alcançado por meio de dicas de design sutis, mas muito eficazes. E colocar a Free Shop entre os postos de controle de segurança e os portões de embarque é uma delas. O local supostamente ajuda a relaxar depois que se passa pela segurança e leva o passageiro aonde ele precisa ir. Por falar em comida, um restaurante de chefe famoso no aeroporto pode não ser tão bom quanto o que fica fora. Não são os próprios chefs, mas as empresas de restaurantes especiais são responsáveis pelos pontos de venda nos aeroportos. Um dos motivos é a segurança extremamente rigorosa que envolve as entregas, inclusive de alimentos. Ainda é possível ter uma boa refeição, mas não será a mesma. Agora, vou falar sobre mais uma maneira pela qual os aeroportos manipulam você para gastar seu dinheiro. Eles fazem você andar pelas lojas brilhantes do Free Shop logo após a verificação de segurança. Mas o mais curioso é que a passagem por elas costuma virar para a esquerda. Isso é feito porque a maioria das pessoas é destra, o que significa que usam o braço direito para puxar a bagagem e são mais propensas a olhar para esse lado ao passar pelas lojas. E a zona duty free indo para a esquerda deixa mais espaço à direita, para onde os passageiros provavelmente olharão. Ah, e você já reparou quantos espelhos existem nos aeroportos? Eles são colocados estrategicamente para fazer os locais parecerem maiores e criar a ilusão de mais espaço. Isso, por sua vez, ajuda a reduzir a sensação de claustrofobia e torna a experiência mais confortável para os viajantes. Se tiver oportunidade, não troque dinheiro lá dentro, você não conseguirá uma boa tarifa. Quem não comprou moeda local antes de embarcar, pode encomendá-la online e retirá-la no aeroporto de chegada. Alguns serviços precisam apenas de algumas horas de antecedência para um pedido assim. Ou, pode ser ainda melhor, usar um caixa eletrônico para sacar algum dinheiro no seu destino final. Agora, você já prestou atenção aos códigos dos aeroportos? Os mais usados são os de 3 letras. Por quê? Na década de 1930, nos Estados Unidos, os pilotos usavam as 2 letras do Serviço Nacional de Meteorologia para se referir a aeroportos de cada cidade. Mas logo o número deles no país superou o desses códigos. É por isso que as companhias aéreas expandiram esse sistema adicionando a 3ª letra. Geralmente era X. Foi assim que LA Los Angeles se transformou em LAX. E mesmo que não deva haver 2 com o mesmo código, alguns soam tão parecidos que você pode facilmente confundir um com o outro. Por exemplo, veja este com as iniciais CGP em Bangladesh. E aqui temos CPG para um aeroporto na Argentina. É perigosamente fácil voar para o lugar errado, então preste atenção. Muitos aeroportos são construídos perto da água e há uma série de razões para isso. Em primeiro lugar, a maioria dos aeroportos está localizada em grandes cidades, e as grandes cidades geralmente são construídas perto de algum tipo de água. Naquela época, antes de existirem caminhões e da construção de estradas adequadas, as mercadorias eram transportadas por navio. Ter um rio ou oceano próximo era vital para a entrega dos suprimentos essenciais para as cidades, como alimentos e materiais de construção.
Isso também permitiu que o comércio impulsionasse as economias locais. Como a maioria das pessoas viaja para as grandes cidades a negócios e a passeio e não para as áreas rurais, fazia sentido construir aeroportos lá. A alta demanda por viagens significava que os aeroportos eram necessários e também seriam lucrativos. Mas essa não é a única razão pela qual eles são construídos perto da água. As grandes cidades costumam ser superpopulosas e os aeroportos exigem grandes áreas. Imagine tentar encontrar um espaço grande o suficiente no meio da cidade de Nova York para colocar um aeroporto. Seria simplesmente impossível. As áreas próximas à água geralmente são um pouco mais rurais, então tem mais espaço do que as grandes cidades cheias de arranha-céus. No entanto, alguns países foram além. A terra é realmente escassa no Japão. Então, para construir o aeroporto internacional de Kansai, os arquitetos de Osaka avançaram 5 quilômetros da costa para dentro da Baía de Osaka e construíram uma ilha artificial. A ilha tem 4 quilômetros de comprimento e 2,5 quilômetros de largura. Ela é tão grande que pode até ser vista do espaço. Levou 38 meses para ser concluída e os viajantes podem chegar à ilha principal de Honshu de carro, trem ou balsa de alta velocidade. O Aeroporto Internacional de Kansai foi inaugurado em 1994 e se tornou o primeiro aeroporto do mundo a ser construído no mar. Apesar da localização, ele tem o terminal aeroportuário mais longo do mundo, com um comprimento de aproximadamente 1,5 km. Os aviões também não podem ter obstáculos ao seu redor durante o pouso. Seria muito difícil tentar pousar um avião com obstruções. Isso inclui árvores, montanhas, edifícios e linhas de energia. Sobre a água, nada impedirá os aviões de decolar ou pousar, tornando tudo muito mais seguro. Em ilhas montanhosas, as pistas costumam ser paralelas ao oceano, já que as montanhas ficam mais no interior delas. Igualzinho ao que acontece no aeroporto de Gran Canária, situado em uma das Ilhas Canárias. Isso também está relacionado a razões de segurança. Se um avião tiver que cancelar uma aterrissagem na pista e dar a volta novamente, deve haver espaço suficiente para ele fazer isso com segurança, sem bater em nada. Ele também precisa conseguir arremeter em um ângulo seguro para evitar problemas para os passageiros no interior da aeronave. Alcançar uma altitude segura é muito mais fácil, rápido e seguro por via marítima, em comparação com grandes cidades ou áreas montanhosas. Por falar em falhas em pousos, os pilotos são treinados para lidar com problemas no motor na decolagem. Se um avião atingir a velocidade certa para a decolagem, ele terá que sair da pista, mesmo se um motor falhar. Mas não se preocupe, os aviões ainda conseguem voar com um só motor. Isso só requer um pouco mais de esforço. Devido à capacidade reduzida, ele leva mais tempo para atingir a altitude certa e é necessário mais espaço para a decolagem. A decolagem em direção ao oceano torna mais fácil subir até uma altitude segura sem se preocupar em colidir com qualquer obstáculo. Outra razão para os aeroportos serem construídos no nível da água é que quanto mais alto, mais rarefeito o ar fica. Isso faz com que a impulsão dos motores diminua, bem como a sustentação produzida pelas asas. Partir de áreas mais altas significa que é mais difícil para os aviões decolarem. Em termos financeiros, isso significa construir pistas mais longas que custam mais, e ninguém quer isso. Isso também significa que os aviões precisam de menos combustível, pois não gastam tanta energia na decolagem, e há menos ruído, já que as aeronaves não precisam forçar tanto. Mas apesar de os aviões ficarem menos barulhentos, os aeroportos terão níveis de ruído bastante altos. Imagine ouvir aviões voando sobre a sua casa enquanto você tenta dormir à noite. Esse é um motivo-chave pelo qual os aeroportos geralmente são construídos na costa, longe das áreas residenciais, já que os peixes geralmente não apresentam queixas pelo barulho. Em alguns países, os aeroportos realmente precisam fornecer atualizações para as casas próximas que serão afetadas pelo ruído. A Alemanha é um desses países, e eles fazem de tudo, desde melhorar os telhados até colocar isolamento nas paredes para abafar todo aquele ruído. Construir perto da costa significa que eles não precisam pagar por todas essas adaptações caras, o que economiza muito dinheiro para o aeroporto. As áreas costeiras também têm vantagens climáticas para voar. A brisa do mar é um vento constante que sopra da água para o continente. A maioria dos aviões pousa e decola com o vento, tornando este o lugar perfeito para construir um aeroporto, pois não haverá atrasos causados por ventos fortes inesperados. Mas embora as brisas marinhas que chegam na primavera e no verão sejam ótimas, as áreas próximas à água podem estar sujeitas à neblina durante o outono e o inverno, então essa parte tem seus prós e contras. Mas nem todo aeroporto fica na costa, pois isso também representa uma série de problemas. Um dos maiores deles são os pássaros. Nossos amigos de penas amam a costa por causa dos peixes deliciosos, mas podem causar grandes problemas para os pilotos. No entanto, os aeroportos conseguem contornar isso usando táticas de intimidação.
Os pássaros realmente não gostam de barulho, e os aviões não são as coisas mais silenciosas que existem. Os aeroportos também fazem barulho e até treinam falcões para espantar pássaros que estão no caminho. O risco mais óbvio de construir perto do mar, porém, são as inundações. Aeroportos custam muito dinheiro para construir e os aviões também não são baratos. Em 2018, o aeroporto de Kansai foi inundado pelo tufão Jebi. Foi necessário cancelar todas as operações por 2 dias, e a água subiu tanto que danificou os motores dos aviões. Embora os aeroportos costeiros implementem medidas de proteção contra inundações, é muito difícil salvar tudo de um tufão. Com a elevação do nível do mar e um aumento nas condições meteorológicas extremas, essas inundações também parecem cada vez mais prováveis de acontecer. 1/4 dos 100 aeroportos mais movimentados do mundo fica a menos de 10 metros acima do nível do mar, e 12 deles, incluindo os de Nova York, São Francisco e Xangai, estão a menos de 5 metros. Caramba! Toda aquela água representa outro problema. Se os aviões ultrapassarem a pista, não terão para onde ir. Ultrapassar assim é basicamente quando o piloto subestima o comprimento da pista e não atinge a velocidade de decolagem a tempo. Geralmente, há faixas extras de concreto ou grama para onde o avião pode correr quando os aeroportos são no continente. Haveria alguns danos ao avião neste caso, mas nada grave. Mas com aeroportos costeiros, o avião pode ir direto para a água. Felizmente, há uma nova tecnologia que visa impedir que isso aconteça. Esses novos kits permitem que os pilotos façam todos os cálculos de voo, incluindo as condições climáticas que possam afetar a decolagem. Esse sistema calcula a quantidade de pista que o avião precisará para parar. Muitos aeroportos também colocaram concreto macio ao final das pistas para evitar um desastre aquático. Quando o avião desliza sobre o concreto macio, ele fica preso e isso o impede de ir para muito longe. Também há questões financeiras com a construção de aeroportos próximos à água. O custo de áreas em proximidade da costa ou de lagos é geralmente mais alto do que no interior do continente devido à demanda. Tipo, 40% da população dos Estados Unidos vive na costa, apesar de as áreas costeiras representarem apenas cerca de 10% da área continental total de lá. Os aeroportos exigem a construção em terrenos planos, mas eles nem sempre são fáceis de encontrar, e os terrenos costeiros podem apresentar problemas específicos devido às condições da areia e dos pântanos. Mas isso não significa que não seja possível. Um dos aeroportos mais famosos do mundo, o JFK de Nova York, foi construído em um pântano. A terra era muito mais barata do que o normal, e pântanos não podem ser usados para muita coisa. Claro, pode custar muito dinheiro tornar o terreno adequado para suportar cargas pesadas, mas isso tudo foi resolvido. Encontrar uma área tão grande perto de uma das cidades mais famosas do mundo foi um raro achado, mesmo se tratando de um pântano. Primeiramente, você provavelmente já sabe que os germes estão por toda parte e que é impossível para os seres humanos se livrarem deles. Essas criaturas minúsculas treinam o nosso sistema imunológico. Ficamos mais fortes quando o nosso organismo enfrenta constantemente as bactérias e aprimora as suas habilidades de proteção. Portanto, não se preocupe com o que você verá a seguir. Bem-vindo a um dos lugares favoritos das bactérias e micróbios, quartos de hotel. Sim, eles parecem ser tão limpos, mas, de certa forma, são mais perigosos do que um depósito de lixo. No lixão, tudo é sujo e você tem medo de encostar nas coisas. Mas a sujeira nos quartos de hotel é quase invisível. Os germes estão esperando por você lá. E há muitos deles. Então, os primeiros problemas surgem já no elevador. Os botões do painel abrigam várias bactérias. Suponha que ninguém os limpe com um desinfetante. Nesse caso, esses botões se tornam uma arena onde bilhões de micróbios se multiplicam e devoram uns aos outros. Dê uma olhada em um prédio residencial comum. Há elevadores também. As mesmas pessoas vivem nesse prédio, transmitindo os mesmos germes quando tocam os botões do elevador. Seu corpo encontra esses micróbios com frequência e rapidamente desenvolve a proteção necessária. Mas pessoas diferentes se hospedam em hotéis. Um rapaz de algum país africano pode trazer uma bactéria que será perigosa para uma garota da fria Noruega, por exemplo. Portanto, depois de tocar o botão, lave as mãos com sabão ou desinfetante. Então, o elevador abre as portas e você vai ao seu quarto. Cuidado! Tem outro lugar perigoso no caminho. Está vendo a maçaneta da porta? Essa área é outro parque de diversões amado pelos germes. Quantas pessoas tocaram nela antes de você? Há quanto tempo ela não é lavada? Você sabe por que essa maçaneta é mais perigosa do que o assento do vaso sanitário? Acima de tudo, os micróbios se acumulam em nossos dedos e palmas das mãos. Quando não os lavamos, transferimos 1 milhão de bactérias de um lugar para outro ao tocarmos as superfícies de diferentes objetos.
Portanto, a melhor maneira é tocar a maçaneta da porta com a mesma mão que você usou para apertar o botão no elevador. Assim que entrar no quarto, lave as mãos. A boa notícia é que os funcionários do hotel limpam os banheiros e os vasos sanitários muito melhor do que o resto do quarto. Portanto, você está um pouco mais seguro aqui. Mesmo assim, dê uma boa olhada nos cantos do banheiro e nos azulejos. Se você vir manchas pretas em algum lugar, quer dizer que há mofo. Esse elemento pode causar reações alérgicas como coriza e irritação nos olhos. O mofo pode ser bastante perigoso, mas a equipe do hotel geralmente tem bastante cuidado com isso. Portanto, é improvável que haja algo assim em seu quarto. A menos que seja um hotel barato. Você não se hospeda lá, não é mesmo? Por sinal, você sabia que o papel higiênico em um banheiro público contém mais germes do que a tampa do vaso sanitário? Você cometerá um erro se cobrir o assento com pedaços desse papel. Em primeiro lugar, muitas pessoas o tocam, o que significa que transferem bactérias para ele. Em segundo lugar, pequenos respingos de sujeira ficam no rolo quando alguém dá descarga no vaso sanitário. Os micróbios se sentem mais confortáveis vivendo em papel macio do que na superfície dura do vaso sanitário. Portanto, não o coloque no assento. Mas se você vir uma tampa de metal ou plástico no rolo, você está com sorte, pois o rolo está protegido contra germes. Então, depois de ter feito o que precisava e lavado bem as mãos, você tem duas opções: limpar as mãos com uma toalha de papel ou usar um secador de mãos. Não importa o que você escolher, ambas as variantes têm muitos germes. Mas se você usar o secador, as bactérias se espalharão por todo o ambiente, portanto é melhor pegar uma toalha de papel. Você sai do banheiro e se encontra em uma zona de perigo. Não pense que todos os germes do banheiro são inofensivos. Algumas das bactérias mais comuns em hotéis causam infecções intestinais. Se não quiser passar o resto de suas férias ou viagem de negócios no vaso sanitário ou perto dele, prepare-se para combater colônias de pequenos parasitas. A primeira coisa que você precisa fazer é lavar os copos e as xícaras com sabão. Alguns viajantes levam consigo suas próprias canecas, o que é uma boa ideia. Em seguida, olhe ao redor e se pergunte: em quais lugares as pessoas mais tocam? Esses são o controle remoto da TV, a cafeteira, o frigobar, as maçanetas das portas, as mesas, o secador de cabelo e as janelas. Relaxe, você não precisa fazer a limpeza no lugar da equipe do hotel. Basta ter lenços umedecidos com desinfetante potente. Limpe a superfície de todos esses objetos. Talvez sua preocupação seja em vão. E o hotel monitore cuidadosamente a limpeza dos quartos. Ou você pode pedir ao gerente que deseja que seu quarto seja limpo novamente. Então, você limpou todas as superfícies e pulou na cama cansado. Infelizmente, você não é o único a descansar nesse colchão macio. Você tem a companhia de muitas bactérias. É claro que lavar as fronhas e a roupa de cama destrói os germes. Mas e a colcha? Muito provavelmente ninguém a lava. A remoção de germes do tecido é difícil, portanto, você provavelmente terá que tolerar isso. Mas o que você não deve aceitar são os percevejos de cama. Se você notar manchas escuras em seu colchão, provavelmente são resíduos deixados pelos percevejos. Você não está com fome, está? Não quero estragar seu apetite. Os insetos em si podem se esconder nas profundezas do colchão. Eles podem dormir lá por meses e depois acordar para saciar a fome. Enquanto você está descansando, eles saem e mordem suas pernas. Se você notar pequenas manchas vermelhas em sua pele pela manhã, então os percevejos, beijaram você. As picadas desses insetos não são perigosas. Algumas pessoas podem ter uma reação alérgica leve na forma de irritação na pele. Mas o problema é que alguns percevejos podem entrar em suas roupas ou objetos, e então você os levará para casa. Essas criaturas se multiplicam rapidamente. Portanto, se não quiser uma colônia de percevejos em sua casa, lave suas roupas, limpe a sua mala e vá para o chuveiro. Mas antes disso, peça ao gerente do hotel que devolva seu dinheiro, pois percevejos de cama são inaceitáveis. Por sinal, mesmo que o quarto esteja limpíssimo, não significa que não haja percevejos nele. Talvez os hóspedes anteriores os tenham trazido. Então, sua cama não tem manchas pretas e você limpou todas as superfícies perigosas. Pronto, você está seguro. Mas tente caminhar usando chinelos ou meias grossas, pois o chão também é uma fonte de sujeira. Você passa várias noites no hotel e finalmente volta para um local limpo e seguro, sua casa. Infelizmente, sua casa também pode ter muitos germes que você não vê. Você gosta de se divertir com os amigos e jogar videogame? Se lembra quando foi a última vez que limpou os controles? Todos os seus amigos os seguraram com as mãos, o que significa que você coletou todos os micróbios deles lá. A tábua de corte da sua cozinha, com que cuidado você a lava?
Não basta apenas borrifá-la com água, especialmente se você corta carne e legumes. Você pode cortar um pouco de abóbora e os germes ficarão grudados na superfície. Em seguida, você lava rapidamente a tábua e a coloca de volta no lugar. Mas os germes não foram embora. Eles ainda estão firmemente presos à superfície, esperando que você corte o pão. Então eles pularão para a comida e entrarão em seu estômago. Como está o apetite? Ainda está bom? Outro local perigoso é a esponja de lavar louça. Mesmo que você use um bom detergente, os germes ainda se acumulam ali. A melhor maneira de se livrar deles é trocar a esponja uma vez por semana. E agora você verá um paraíso para as bactérias. Um lugar com uma temperatura fria ideal e muitos alimentos, desde os frescos até os estragados. É a sua geladeira! Nela você coloca os produtos que traz do supermercado. Centenas de pessoas podem tocá-los com as mãos, deixando milhões de germes. Portanto, não se esqueça de lavar a geladeira com frequência. Além disso, mantenha carnes longe de produtos embalados, pois os germes em um bife cru se multiplicam e o estragam rapidamente. Talvez você esteja muito preocupado com sua saúde agora. Se for esse o caso, então você deve se lembrar das palavras do início do vídeo. Olhe pelos cantos, debaixo da cama. Espere, o que é isso escondido ali? Os hotéis deveriam ser seu lar longe de casa. Mas você sabe quais segredos eles guardam? Aqui está o que nenhum funcionário ou gerente jamais lhe diria. Alguns proprietários de hotéis são muito supersticiosos com o número 13, ou sabem que os hóspedes podem ser. Seja qual for o caso, é possível perceber a falta do quarto 13 ou de todo o 13º andar. No Extremo Oriente, o mesmo pode ser dito sobre o número 4. Você pode obter facilmente um quarto melhor sem nenhum custo adicional se for seu aniversário, uma data comemorativa ou seu casamento. Basta ligar com antecedência para o estabelecimento e avisar sobre o fato. Talvez você tenha conferido a cama procurando manchas e insetos, mas provavelmente esqueceu da coisa mais suja do quarto: o controle remoto da TV. Ele não é desinfetado entre a troca dos hóspedes. Coloque o controle em um saquinho de plástico antes de usar. Há muitas outras coisas imundas naquele quarto, mas falaremos sobre isso mais tarde. Todo hotel tem um lugar para guardar coisas esquecidas. Os itens mais perdidos são carregadores de celular, mas há mais coisas interessantes entre eles: dentaduras, olhos de vidro e até caixas de minhocas. Se ninguém buscar esses estranhos tesouros depois de 5 ou 10 anos, sim, esse pessoal é legal o suficiente para esperar. Os funcionários sorteiam os itens perdidos entre eles. Alguns estabelecimentos de luxo podem ter câmeras escondidas embutidas por razões de segurança. O lugar mais comum para isso são os olhos mágicos das portas. Portanto, sempre coloque um pedaço de fita adesiva ou massa sobre o olho mágico do seu quarto. Mas câmeras escondidas não são legais. Para verificar sua acomodação, desligue a luz do teto e ligue a câmera frontal do seu telefone. Examine lentamente o local. A câmera captará a luz infravermelha. Os pontos mais comuns são perto da cama e no banheiro, então examine essas áreas cuidadosamente. Os proprietários de hotéis costumam deixar seus amigos e familiares se hospedarem de graça. Você não teria como saber, pois eles geralmente saem antes do início da alta temporada. Os funcionários e faxineiros também podem contar com algumas vantagens pessoais. Ficam com toalhas, chinelos, roupões de banho e shampoos. Mas o que você provavelmente não sabe é que as grandes redes não se importam de você levar alguma coisa para casa. Itens de papelaria, papel higiênico, canecas de café, guarda-chuva, qualquer coisa com o nome e logotipo deles impresso. Isso servirá como propaganda gratuita quando você carregar essas coisas. Aqueles belos legumes e frutas brilhantes perto da entrada do restaurante do estabelecimento não são apenas uma decoração. Estão ali para fazer você se sentir satisfeito antes mesmo de pegar seu prato. Você come menos e a empresa economiza dinheiro. Embora seja permitido levar frascos extras de shampoo ou outros produtos de higiene pessoal, há alguns hotéis que cobram a mais por pegar muita comida no buffet de café da manhã. Para evitar desgaste com a quantidade de alimentos descartados, alguns estabelecimentos em certos países fazem com que seus hóspedes paguem por qualquer coisa não consumida no prato. Nenhuma rede lhe dirá facilmente como obter o maior desconto para a sua estadia. Portanto, se você tiver um orçamento limitado, faça uma reserva após as 6 da tarde. É nesse horário que o departamento de vendas tenta comercializar todas as reservas canceladas no último minuto. Isso geralmente significa reduzir o preço, às vezes pela metade.
O primeiro domingo do mês é o melhor dia para fazer o check-in. Os turistas estão saindo, os viajantes de negócios ainda não chegaram, então a maioria dos melhores quartos estará disponível. E para conseguir a melhor escolha, use um serviço especial chamado Rooming. Você poderá ver todo o hotel e escolher o quarto de que mais gosta. Basta perguntar na recepção sobre isso. A equipe do local também não falará de outros serviços gratuitos, a menos que você pergunte. Carregadores de telefone, chapinha para o cabelo, garrafas de água e jogos de tabuleiro podem estar entre estes itens. Eles também podem solicitar um transfer, reservar ingressos para shows ou teatros e o acordar em um horário específico. Os estabelecimentos podem recusar seu check-in, mesmo que você tenha pago pela reserva com antecedência. E também cancelar sua reserva se você não aparecer antes das 6 da tarde. Então, se algo estiver atrasando seu caminho, ligue e avise com antecedência. E mesmo se chegar a tempo, ainda pode ter sua reserva negada. Geralmente, isso acontece quando o hotel está lotado. Nesse caso, a equipe pode redirecioná-lo para outro. E por incrível que pareça, as chances disso acontecer dependem de quem você é. Homens jovens, solteiros, casais e grupos de amigos geralmente são eliminados antes de uma família ou de uma mulher solteira. Isso porque o primeiro grupo geralmente é mais flexível sobre uma mudança inesperada. Antes de atacar o frigobar, é melhor verificar se as bebidas estão lacradas. Os funcionários de hotéis relatam que tiveram casos em que os hóspedes tomaram todas as bebidas disponíveis e depois encheram as garrafas com água da torneira para não pagar por elas. Shhh, você não ouviu isso de mim. As grandes redes geralmente têm seu próprio meio de transporte especial para buscar hóspedes importantes ou se locomover pela cidade. Os próprios táxis dos estabelecimentos costumam ser mais baratos que os da cidade. Então, se quiser economizar, verifique o custo do transporte deles na recepção. Mas não peça na recepção por indicações de onde comer. O funcionário indicará um lugar local que pague a ele pelas recomendações, mesmo que seja bem caro e de gosto duvidoso. Os hóspedes não pagam pelo quarto em si, mas pela localização. A distância para o aeroporto, praia, centro da cidade e de pontos turísticos famosos terá um custo a mais. Sim, mesmo que o hotel não tenha nenhuma estrela e as condições internas não sejam ótimas. Pense 2 vezes antes de entregar a chave do seu carro ao manobrista. Houve casos em que esses funcionários deram uma voltinha por aí não autorizada e até filmaram a aventura. Meu carro? Não. Uma pessoa famosa pode estar hospedada no quarto ao seu lado. Ninguém saberia, já que celebridades usam nomes fictícios para esconder sua identidade. Para o resto de nós, pessoas comuns, isso não é permitido. Você reservou um quarto individual com uma cama grande e uma linda vista da praia. O que recebeu? Uma acomodação com 2 camas pequenas e uma bela vista de uma parede de tijolos. Isso acontece o tempo todo, mas é passível de uma indenização ou de algum serviço gratuito para compensar a diferença. Conheça seus direitos sobre o assunto se o gerente não oferecer automaticamente uma compensação. O cofre do seu quarto pode ser tudo, menos seguro. Se você tiver alguns objetos de valor, peça na recepção para colocá-los no cofre principal do hotel. Ele é geralmente muito mais seguro, pois não é acessível a todos os funcionários. Embora as cadeiras e sofás do estabelecimento pareçam limpos, espere até examiná-los em um microscópio. Não se sente sobre eles sem primeiro colocar uma toalha ou cobertor. Você não sabe se o hóspede anterior estava com os pés em cima dos móveis. E os pés certamente estavam imundos, já que os carpetes e tapetes dos quartos raramente são lavados, talvez 1 vez por ano ou até menos. Dito isto, não ande descalço sobre eles. Se você usa chinelos ou fica com seus sapatos, ponha toucas de banho na parte de baixo deles ao colocá-los na mala antes de sair. A mesma coisa com a cama. Antes de se deitar nela, saiba que a equipe de limpeza pode até trocar os lençóis entre os hóspedes, mas não lava aquele enorme edredom cheio de germes. E não utilize os copos também. Mesmo que sejam limpos, provavelmente foi com o mesmo pano usado em outras superfícies. Por quê? Bem, porque os funcionários têm apenas 20 a 30 minutos para limpar cada quarto completamente. Então precisam fazer isso rapidamente e não com cuidado. Coisas que muitas vezes passam despercebidas. Interruptores de luz, maçanetas de portas e gavetas, controles remotos. Ironicamente, são as coisas tocadas com maior frequência. Especialistas descobriram que esses itens têm tanto germes quanto banheiro.
Solução: sempre leve muitos lenços desinfetantes. E se perguntar sobre o método de limpeza do hotel, lembre-se, limpar não significa desinfetar. Escolha suas palavras com sabedoria. Hotéis são lugares onde muitas pessoas ficam diariamente, e nem todos os estabelecimentos cuidam tão bem da limpeza quanto deveriam. Pode haver percevejos ou outras pestes no quarto que você não vai perceber até que seja tarde demais. Então tome suas precauções. Quando chegar em um hotel e abrir a porta do seu quarto, não se apresse em desfazer as malas e colocar todas as roupas dentro das gavetas ou em cima da cama. É melhor colocar sua bagagem dentro da banheira por enquanto e dar uma olhada no quarto para ver se não há nenhum inseto indesejado. Confira os tapetes, tecidos de móveis, almofadas e outros locais onde essas pestes podem estar. Só depois de ter feito isso, tire suas malas da banheira e as desfaça. A banheira é o local mais seguro, pois nenhum inseto consegue viver ali. Então, naturalmente, nenhum irá rastejar sobre suas coisas enquanto você não está por perto. Você pode querer jogar aquele edredom no chão assim que chegar. Os lençóis podem ser lavados regularmente, mas os edredons não. Alguns hotéis os lavam semana sim, semana não, mas outros não estão nem aí. O mesmo se aplica à roupa de cama. A maioria dos hotéis de alto padrão troca os lençóis diariamente, mas a maioria dos hotéis mais baratos não troca as fronhas ou lençóis depois que o hóspede vai embora. Peça uma fronha limpa assim que chegar. Também é bom não usar aquele copo que fica no banheiro, já que muitos deles não são lavados apropriadamente. Alguns funcionários até usam desinfetante ou lustramóveis para deixá-los com uma aparência impecável. Você já reparou que lençóis de elástico nunca são usados nos hotéis? Eles são práticos na hora de forrar a cama, mas não são viáveis em outros aspectos. Os lençóis dos hotéis são trocados com muito mais frequência do que em casa, o que faz o elástico ceder em pouco tempo. Além disso, é um pesadelo guardar lençóis com elástico. Eles precisam ser de 2 tamanhos diferentes, um para cada tipo de cama. É bem mais fácil pegar 2 lençóis universais para usar em cada cama e enfiar as pontas debaixo do colchão. Por falar em lençóis, você já deve ter notado que as roupas de cama e as toalhas dos hotéis são quase sempre brancas. Primeiro porque é conveniente. Claro, quando tudo é branco, fica mais fácil lavar tudo junto e usar cloro para eliminar qualquer mancha. A segunda explicação, porém, é a experiência do cliente. De acordo com enquetes públicas, as pessoas percebem a cor branca como luxuosa e fresca, o que torna a estadia mais agradável. Se você vir uma diária com um preço super bacana em algum site, tome cuidado. Ela pode não incluir a taxa de resort, que pode ser obrigatória. Se tiver a opção de pagar a diária com antecedência, você verá o custo final na hora de finalizar o pagamento. Lá geralmente consta o preço inicial que você viu antes de fazer a reserva e todas as taxas extras, inclusive a de resort. Se você resolver pagar no hotel, porém, poderá ter uma surpresa quando for fazer o check-out. Então sempre leia tudo que está no contrato. Você pode já ter visto uma coisa estranha em muitos hotéis, um telefone dentro do banheiro que fica do lado do vaso sanitário. Você provavelmente ficará surpreso em saber que isso é uma exigência para hotéis para que recebam um selo de qualidade de 4 diamantes da AAA. Mas isso faz todo sentido. Por exemplo, se você escorregar e cair no piso molhado do banheiro, um telefone pode ser útil para pedir ajuda. Voltando a falar sobre banheiros, os hotéis geralmente não disponibilizam desentupidores nos quartos. Veja só, os hotéis querem que você tenha a sensação de que é a primeira pessoa a entrar no quarto em que vai ficar. É uma questão de conforto, é a primeira preocupação de qualquer hotel respeitável. E um desentupidor no banheiro, segundo enquetes anônimas, faz as pessoas acharem que o vaso pode dar defeito em algum momento, o que prejudica a imagem do estabelecimento. Se o seu hotel possui travas que são abertas por cartão magnético, guarde ele longe do seu celular e carteira. O problema é que os cartões magnéticos são reescritos muitas vezes e foram feitos de modo que esse processo seja rápido e fácil. Então, um ímã relativamente forte, como o do seu celular, pode apagar o seu cartão magnético e você não conseguirá entrar em seu próprio quarto. Claro, o hotel vai lhe dar outro, mas é inconveniente. Muitos hotéis só aceitam cartões de crédito como forma de pagamento, então se você não tiver um, não conseguirá fazer a reserva diretamente, nem usar os serviços pagos fornecidos pelo hotel. Reservar um quarto é apenas a primeira etapa de sua estadia no hotel. Durante suas férias ou uma viagem a trabalho, você pode usar o frigobar ou outro serviço pelo qual só precisará pagar na hora do check-out. Se o seu cartão de débito não tiver fundos suficientes para cobrir todas as suas despesas, o hotel não terá outra forma de receber essa dívida, a não ser processar você. Mas se você pagar com cartão de crédito, todos os custos adicionais irão para o banco e todo mundo ficará feliz.
Os horários do check-in e do check-out são fixos não para lhe irritar. Isso é feito para que você não se encontre com os hóspedes que acabaram de sair do quarto que você reservou e para que as camareiras possam limpar o quarto e prepará-lo para a chegada do próximo hóspede. Por falar nisso, a hora do check-out normalmente é entre 11 horas e meio-dia, pois os hotéis se importam com seu bem-estar. Além de permitirem que você tome o seu café da manhã, também lhe dão tempo para arrumar suas coisas sem pressa. Não é chato quando os hotéis não têm tomadas perto da cama? Na verdade, nesse caso, a culpa é do tempo. Muitos hotéis pelo mundo foram construídos antes dos celulares e outros aparelhos portáteis se tornarem tão populares e acessíveis. Na época, claro, tomadas ao lado da cama não eram uma necessidade, e muitos não se adaptaram às mudanças ao longo dos anos. Você pode evitar esse problema se hospedando em hotéis construídos há pouco tempo. Assim que se apresentar para fazer o check-in, pode ser que o funcionário do hotel já saiba quem você é. Muitos hotéis, principalmente os de ponta, fazem uma breve pesquisa sobre o hóspede nas redes sociais. Isso pode parecer medonho, mas é só uma forma de eles descobrirem quem você é para tornar sua estadia mais confortável. Na hora do check-in, você também receberá uma chave inicial que irá resetar a trava da porta e cancelar qualquer outra chave existente. Mas trate os recepcionistas com respeito. Eles podem pregar peças em clientes mal educados, dando a eles 2 chaves iniciais. Cada chave reseta a porta, então, assim que você usar a segunda chave, a primeira já não funcionará mais, fazendo você voltar na recepção para pedir ajuda. O creme dental é um item que você provavelmente não encontrará no banheiro do hotel. Para hotéis mais baratos, fica muito caro pedir esse produto, já que ele é classificado como suprimento médico. Para hotéis de luxo, é o contrário. Eles geralmente não conseguem encontrar um fabricante de creme dental chique o suficiente para estar presente em suas dependências. Os funcionários limpam os quartos do hotel frequentemente, mas desinfetar objetos menores não está entre suas prioridades. Controles remotos e telefones estão entre as coisas mais sujas em um quarto de hotel. Então, faça um favor para si mesmo. Leve lenços desinfetantes para limpar esses objetos antes de usá-los. Se estiver pensando em guardar seus pertences de valor dentro do cofre para ter mais segurança, pense 2 vezes. Lá eles usam códigos em vez de cadeados, então é bem provável que alguém no hotel saiba o código mestre. E vai saber quem mais pode ter acesso a essa informação. Os hotéis geralmente fazem mais reservas do que conseguem atender, já que a média de cancelamentos é de cerca de 10%. Isso significa que tem uma chance de você não ter acesso ao quarto que reservou. Se você chegar e não houver quartos disponíveis, você certamente será indenizado. Isso quer dizer que o hotel pagará um quarto em outro hotel parecido daquela região. Existe uma quantidade surpreendente de objetos esquecidos nos quartos que os hotéis não querem que você saiba. Em um hotel em Portugal, por exemplo, um funcionário até encontrou um tubarão que foi deixado para trás. Sem ter ideia de como foi parar ali, o tubarão foi devolvido são e salvo para seu habitat natural. A maioria dos hotéis, se não todos, possui pisos totalmente encapetados, e há 2 bons motivos para isso. Primeiro, para sua segurança. Você correrá menos perigo de escorregar e cair em um piso encapetado. E depois, esse revestimento tem um custo-benefício muito melhor, pois é mais rápido e mais barato substituir um carpete danificado do que trocar o piso todo de um quarto. E por fim, os carpetes contribuem para o isolamento acústico do quarto, o que ajuda muito quando se tem vizinhos barulhentos. Você já se perguntou o que é um café da manhã continental e por que ele é chamado assim? Na verdade, o nome vem do Reino Unido, que é um conjunto de ilhas, e significa um café da manhã que é servido na Europa continental. Ele inclui itens de confeitaria, pão fatiado com coberturas diferentes, presunto, queijo, suco de fruta e bebidas quentes.